Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre as mudanças climáticas em curso e o alerta feito pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Essa aula está sendo gravada no dia 12 de fevereiro de 2024, segunda-feira de carnaval. Então, vamos iniciar o nosso encontro mostrando a vocês o aumento da temperatura ultrapassa 1,5 graus Celsius, segundo o IPCC. Então, de acordo com os dados divulgados há poucos dias atrás, o ano de 2023 registrou um aumento substancial da temperatura média do nosso planeta, e sendo assim, esse aumento acabou sendo responsável pela ultrapassagem de 1,5 grau da temperatura média do nosso planeta que existia na era pré-industrial. Então, de acordo com os cientistas, o ano de 2023 marcou o momento em que a média de temperatura do ar sobre a superfície ultrapassou 1,5 grau acima da média da temperatura que existia em nosso planeta na era pré-industrial. Então, de acordo com esse gráfico, é possível você perceber que essa temperatura ela vem subindo progressivamente. Então, se você pegar os dados de 1940 até 2023, uma vez que o traço de 2020 está aqui, você vai perceber com clareza que existe um padrão que está nos mostrando uma tendência de elevação da temperatura média do nosso planeta, razão pela qual a comunidade científica internacional tem alertado as autoridades dos países que mais contribuem com as emissões de gases estufas, de que é preciso adotar medidas que possam reverter essa tendência de forma a garantir a sustentabilidade, pelo menos da vida, de boa parte da população mundial e também de muitas espécies que habitam o nosso planeta. Essas mudanças climáticas em curso já são perceptíveis em todo o planeta e, de acordo com os levantamentos feitos pela comunidade científica internacional através de uma grande quantidade de dados, você negar que existe um padrão relacionado ao aumento da temperatura média em nosso planeta é negar informações provenientes de um corpo científico composto por pessoas altamente especializadas e, acima de tudo, competentes com aquilo que fazem na vida. Aqui nós temos para vocês observarem também temperatura da superfície do mar entre os paralelos 60 graus norte e 60 graus sul, bate novo recorde. Então, por exemplo, no dia 3 de fevereiro de 2024, a temperatura média dos oceanos
entre os paralelos 60 graus norte e 60 graus sul foi de 21,5 graus centígrados, ou seja, maior do que o recorde que havia sido registrado no dia 23 de agosto de 2023, quando então a temperatura média dos oceanos havia alcançado 21,02 graus centígrados. Sendo assim, é necessário que você também entenda o seguinte: ora, na medida em que a temperatura média do nosso planeta aumenta, a temperatura média dos oceanos também aumenta, porque uma coisa está relacionada à outra. Se o ar fica mais quente, consequentemente, o aumento da temperatura do ar atmosférico irá contribuir também para a elevação da temperatura da água do mar. E essa elevação da temperatura da água do mar, juntamente com a elevação da temperatura do ar atmosférico, gera muita preocupação junto à comunidade científica internacional, porque ambos contribuem para as mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Além do mais, se as águas oceânicas ficam mais aquecidas, isso também tem impacto no ecossistema marinho. A água do mar mais quente também irá influenciar na maior irradiação de calor para a atmosfera, contribuindo dessa forma para a elevação da temperatura do planeta. Se a água do mar está mais aquecida, você há de concluir que a evaporação irá aumentar. Se a evaporação aumenta, a umidade do ar também aumenta. Calor e umidade são os ingredientes necessários para a formação de tempestades. Então você vai ter chuvas mais torrenciais, além de torrenciais demoradas, com um volume maior, causando não só prejuízos materiais, assim como prejuízos econômicos e perdas de vidas humanas. Além do mais, a mudança nos padrões de temperatura, não só da água do mar, assim como também do ar atmosférico, se reflete de uma certa forma no mundo todo, até mesmo nas regiões de altas latitudes, onde você tem a presença de gelo sobre os oceanos, que nós chamamos de calota de gelo ou banquisa, que são aqueles bancos de gelo que recobrem o mar. Ora, se a temperatura do oceano fica mais alta, isso também irá implicar na aceleração do processo de descongelamento das geleiras encontradas não só no Ártico, assim como na Antártica. E esse processo está em curso e a cada ano os relatórios vão mostrando que também existe um padrão de descongelamento, de degelo ocorrendo tanto no Ártico como na Antártica, e isso traz como consequência a elevação do nível do mar, colocando em risco as zonas costeiras não só continentais, assim como as zonas costeiras localizadas em ilhas, razão pela qual é possível se prever que, se os cientistas de fato estiverem corretos, milhões de pessoas terão que ser deslocadas das zonas costeiras até o final do século XXI e, sobretudo, ao longo do século XXII, aumentando de forma substancial o número de refugiados ambientais. Então, a elevação da temperatura da água do mar também é um fator de grande preocupação, não só para a humanidade, assim como também colocando em risco espécies que vivem nos mares e oceanos. Aqui nós temos a temperatura média global diária do ar. Então, 1940, 2024. Então, aqui nós temos temperatura média 1,5 graus acima do período pré-industrial. Repare que isso aqui, na verdade,
ocorreu no ano de 2023, o ano de 2024 está aqui. Então, por que você tem esse pico no meio do ano? Porque a maior parte das terras emersas do nosso planeta se encontram no hemisfério norte. No meio do ano é verão no hemisfério norte. Se a maior parte das terras emersas do planeta estão localizadas no hemisfério norte, é nessa época do ano que nós teremos as maiores médias térmicas de temperatura registradas. Assim como também no final do ano e início do ano, o hemisfério norte se encontra no seu período de inverno, razão pela qual você tem uma queda da temperatura média do nosso planeta, até mesmo porque boa parte das zonas temperadas e frias do nosso planeta, localizadas em terras emersas, estão no hemisfério norte, o que consequentemente também contribui para que a média de temperatura do nosso planeta venha a ser menor no período que abrange o verão do hemisfério sul e o inverno do hemisfério norte. Então, como eu disse, se a maior parte das terras emersas do planeta se encontram no hemisfério norte, ora, no inverno do hemisfério norte, que é um inverno mais rigoroso, até mesmo porque a maior concentração de terras emersas aumenta o efeito da continentalidade, ampliando assim a amplitude térmica anual e fazendo com que o inverno venha a ser mais rigoroso exatamente no interior dos continentes localizados no hemisfério norte, como por exemplo a América do Norte, na Europa e na Ásia. Claro que também no Ártico, onde se encontra o Polo Norte. Aqui nós temos a anomalia da temperatura do ar na superfície em janeiro de 2024. Nós tivemos aqui, dentro desse contexto da anomalia, uma anomalia negativa no meio oeste dos Estados Unidos, noroeste do Canadá, Alasca, uma anomalia negativa no interior da Groenlândia, também na península escandinava, também aqui na Finlândia, no norte da Rússia e também aqui na região siberiana. Agora chama atenção também uma anomalia negativa no interior da Antártida. Agora, se você observar o planisfério que aqui está representado, a anomalia positiva predominou em nosso planeta, inclusive com inverno bem menos rigoroso no nordeste dos Estados Unidos e no sudeste do Canadá, além também do sul da Groenlândia. Repare que o inverno foi menos rigoroso em boa parte do continente europeu, está sendo menos rigoroso em boa parte do interior da Ásia, e nós temos também anomalia positiva em boa parte da América do Sul, em boa parte da África e também em boa parte da Austrália. Então, esse mapa aqui é importante porque nos permite visualizar as anomalias negativas e positivas da temperatura do ar sobre a superfície. Essa medição é feita 1 metro acima da superfície e dentro dessas medições é possível você, através dos dados coletados, elaborar mapas que nos permitem observar essas anomalias de temperatura nos mais diferentes meses do ano que estão ocorrendo no nosso planeta. Aqui nós temos, dentre os fatores que têm contribuído e contribuíram, na verdade, para que o ano de 2023 fosse o ano mais quente registrado no período pós-era industrial, ou seja, no período pós-primeira Revolução Industrial, um dos fatores responsáveis por isso foi a formação do Super El Niño. Então, aqui na tonalidade avermelhada e laranja, nós temos temperaturas das águas do Oceano Pacífico centro-oriental
mais elevadas do que as médias que são registradas para essa região. E toda vez que o fenômeno do El Niño se manifesta, nós temos anomalias positivas de temperaturas nas mais diferentes regiões do planeta. Então, essa anomalia causada pelo Super El Niño vem contribuindo, inclusive, para a formação de ondas de calor muito intensas que, nesse exato momento, estão atingindo áreas da América do Sul, áreas da Austrália e também áreas do continente africano, visto que essa época do ano é a época do verão no hemisfério sul. Um outro fator que tem contribuído para a elevação da temperatura média do nosso planeta é o aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Então, aqui nós temos, os dados coletados de 1985 até 2023, onde você pode perceber com muita clareza, o 2020 está aqui, tá? Que existe também um padrão que mostra que a concentração de CO2 na atmosfera está aumentando. Claro que isso se deve a um conjunto de fatores, como, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis, que aumentou no nosso planeta, combustíveis fósseis derivados do petróleo, do xisto betuminoso e também do carvão mineral. Nós temos as queimadas, os incêndios florestais, o desmatamento que vem se processando no nosso planeta nas mais diferentes regiões do mundo, como fatores importantes dentro desse contexto que explica o aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Então, na medida em que aumenta essa concentração de CO2 na atmosfera, nós temos a potencialização do efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa, ele se dá através do aumento da concentração de gases poluentes na atmosfera, e sendo assim, não só o CO2, o dióxido de carbono, assim como o metano, os CFCs e outros gases, contribuem para a retenção da radiação infravermelha, ou seja, do calor irradiado pela superfície do planeta para a atmosfera. Quanto maior for a concentração de determinados gases na atmosfera, maior será a capacidade dessa atmosfera em reter a radiação infravermelha e, consequentemente, potencializar e intensificar o efeito estufa, contribuindo dessa forma para a elevação gradual da temperatura média do nosso planeta. Aqui nós temos também a queima de combustíveis fósseis e incêndios florestais representados nas imagens. Aqui nós temos uma zona industrial onde você pode perceber uma grande quantidade de gases poluentes sendo liberados pelas chaminés. Provavelmente aqui é uma zona de processamento de petróleo, uma refinaria de petróleo, aliada talvez também nas proximidades a uma usina termoelétrica. Nós temos aqui uma grande concentração de gases poluentes na atmosfera. E essa imagem à direita representando o incêndio florestal. Então, incêndios florestais, inclusive, estão se tornando cada vez mais comuns no nosso planeta. Agora mesmo, o Chile vem enfrentando uma onda de incêndios florestais que é considerada um dos maiores, se não o maior desastre ambiental até então registrado naquele país. Quando chega o verão do hemisfério norte, você observa incêndios florestais lá nos Estados Unidos, na floresta californiana, na floresta temperada norte-americana. Você observa incêndios florestais devastadores no Canadá,
como ocorreram no meio do ano de 2023, incêndios florestais devastadores no sul da Europa, incêndios florestais devastadores no leste da Austrália, incêndios florestais devastadores na taiga siberiana, localizada no norte da Rússia, que aliás é a maior floresta do planeta, e tantas outras matas que sofrem e estão aumentando, né, a frequência de incêndios florestais a cada ano, em função não só das mudanças climáticas em curso, mas também há de se convir que parte desses incêndios florestais são incêndios criminosos causados por determinadas pessoas. Sem contar, é claro, eu não estou me referindo aqui às queimadas feitas por produtores rurais, e as queimadas constituem uma prática muito comum, sobretudo na zona intertropical, não só da América, assim como da África, da Ásia e até mesmo em determinadas áreas da Oceania, para a limpeza do terreno, objetivando o preparo da terra para o plantio ou simplesmente queimando uma pastagem seca para forçar a rebrota do capim no período da estação chuvosa. Só que esses incêndios e essas queimadas também contribuem para emissões de uma grande quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera. Aqui nós temos o desmatamento no mundo. Nada melhor do que observar esse planisfério e, infelizmente, né, esse mapa, isso aqui são dados de 2022, os dados mundiais de 2023 ainda não foram liberados. O Brasil, disparadamente, foi o país que teve o maior desmatamento em hectare. 1.772.689 hectares de matas foram desmatadas no Brasil. Então, ora, um hectare tem 10.000 metros quadrados. Isso quer dizer que um hectare possui a dimensão de um campo de futebol do tamanho do Maracanã. É como se você tivesse desmatado uma área equivalente a 1.772.689 campos de futebol do tamanho do Maracanã, ou seja, uma destruição enorme, num ritmo bastante intenso. Repare que nenhum outro país do mundo atingiu um nível de desmatamento em 2022 tão grande como o nível de desmatamento do Brasil. Tudo bem que o Brasil é o país que possui a maior floresta tropical do mundo e que a expansão das fronteiras agrícolas tem pressionado principalmente as bordas sul e oriental da Amazônia, e o processo de desmatamento vem acompanhado das queimadas e, consequentemente, nós temos aí um problema de cunho ambiental bastante grave. Repare que a América do Sul, América Central, México, que está na América do Norte, a África intertropical, o sul da Ásia, também são regiões com taxas de desmatamento bastante elevadas. E vocês reparem que na zona temperada e fria do planeta, o ritmo de desmatamento é bem menor. Existe desmatamento lá? Sim, claro, mas numa proporção bem menor do que o desmatamento que vem se processando, sobretudo nos países em desenvolvimento, no continente americano, dos continentes americano, africano e asiático. Há de se destacar também outros aspectos importantes, né? Na medida em que o desmatamento aumenta, você contribui não só para a elevação da temperatura do ar atmosférico, visto que as folhas das plantas protegem boa parte da superfície da ação direta dos raios solares. Sendo assim, em áreas cobertas por florestas, o aquecimento superficial é menor e, consequentemente, a irradiação de calor para a atmosfera também é menor. E há de se destacar o papel das florestas
para o aumento da umidade do ar, visto que, através do processo de evapotranspiração, as plantas que compõem uma floresta contribuem para aumentar o percentual da umidade absoluta do ar e, consequentemente, o ar mais úmido irá favorecer a ocorrência de chuvas. Se diz, é claro, que, entre aspas, florestas são fábricas de chuva. E não deixam de ser, as florestas desempenham um papel importantíssimo, não só sobre o índice pluviométrico, que precipita sobre a área da floresta, assim como através da circulação do ar atmosférico. E eu vou dar um exemplo dos rios voadores aqui na América do Sul. Essa umidade é levada para outras regiões. Então, os rios voadores que passam lá pela Amazônia sul-americana, eles são deslocados para o centro-sul do Brasil, contribuindo dessa forma para a ocorrência de um volume maior de chuva nas áreas que estão sob influência desses rios voadores. Sem falar na importância das florestas para a biodiversidade, né? Não só no que diz respeito ao número de espécies pertencentes à flora, assim como à fauna. Nós temos aqui o mapa da temperatura do solo. A ideia aqui é mostrar a vocês o seguinte: ora, na medida em que a temperatura média do planeta aumenta, existe uma explicação também para isso. O maior aquecimento do solo e das rochas, é claro, e consequentemente maior irradiação de calor para a atmosfera. E é claro que a partir do momento em que essa temperatura do solo ela vai subindo em determinadas áreas em razão do desmatamento, você tem um acréscimo da irradiação de calor para a atmosfera e o resultado disso é a elevação da temperatura média. Então eu costumo dar um exemplo de uma pesquisa científica feita aqui no Brasil por cientistas brasileiros na década de 1990, que constataram que nas áreas desmatadas da Amazônia, a temperatura do ar, a temperatura média do ar ficou em até 7 graus mais alta e a umidade relativa do ar caiu em até 30%. Então, isso quer dizer que o desmatamento ele deixa o clima mais quente e deixa o clima mais seco. Reduzindo o índice pluviométrico, você tem aí prejuízos para as espécies que habitam os diferentes ecossistemas encontrados no nosso planeta. Aqui nós temos a influência das ilhas de calor, lembrando que ilhas de calor nada mais são do que microclimas que se formam nas grandes cidades do mundo, em função, é claro, não só do crescimento dessas cidades, assim como através da impermeabilização do solo urbano com asfalto e concreto, que são materiais que têm grande capacidade para absorver a radiação solar, convertê-la em calor e armazenar esse calor. Então, na medida em que as cidades crescem nos mais diferentes países do mundo, você tem o aumento da influência das ilhas de calor na temperatura do ar atmosférico e até mesmo no índice pluviométrico. E sendo assim, inclusive hoje, já há um consenso em parte da comunidade geográfica que as ilhas de calor já devem ser consideradas um dos fatores que exercem influência nos diferentes tipos de climas encontrados no nosso planeta, e isso vem de encontro àquilo que eu defendo há vários anos em sala de aula. Eu não sei se eu fui o primeiro a falar sobre isso, mas eu tenho defendido essa tese que as ilhas de calor são um dos componentes que contribuem para o aumento da temperatura em nosso planeta, e as ilhas de calor, em função disso, passam a ser consideradas um dos fatores climáticos, juntamente com a latitude, altitude, correntes marinhas, distribuição de terras e mares, que é a maritimidade
e continentalidade, vegetação, massas de ar e por aí vai. Então aqui nós temos o mapinha da região metropolitana do Rio de Janeiro. A parte vermelha é a parte mais edificada, aqui é a capital fluminense, aqui nós temos os municípios da Baixada Fluminense, aqui nós temos Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, por aí vai. Então, nessas áreas avermelhadas, são pontos de maior adensamento urbano e, em função disso, é onde a temperatura do ar é mais elevada. Lembrando que também contribui para a formação das ilhas de calor, a verticalização das cidades, os prédios altos dificultam a circulação dos ventos e, consequentemente, a dispersão de calor, a redução das áreas verdes nas cidades tem um papel importante na elevação da temperatura nos núcleos urbanos sem vegetação, e também nós podemos considerar o aumento da poluição atmosférica, até mesmo porque, em função de uma quantidade maior de veículos automotores, muitos dos quais dependentes de combustíveis fósseis, circularem nessas grandes cidades, nós temos uma maior quantidade de gases do efeito estufa sendo lançados na atmosfera, razão pela qual também sobre as grandes cidades você terá maior índice de poluição atmosférica, e o resultado dessa maior poluição atmosférica nada mais é do que a potencialização do efeito estufa. Aí no canal Geogênio tem aula específica sobre Ilha de Calor, tá? Assiste lá, vocês vão gostar. Aqui nós temos algumas consequências que estão atreladas a essas mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta. Eu destaquei aqui 4 imagens dos últimos anos, mostrando ondas de calor que atingiram diferentes regiões. Aqui nós temos, por exemplo, a onda de calor que atingiu em 2021 a América do Norte, e eu chamo a atenção para a cidade de Lytton, lá no Canadá, cuja temperatura chegou a 49,6 graus Celsius. Ou seja, eu estou falando do Canadá, que é um país cujo verão normalmente não registra temperaturas elevadas. Quando os termômetros passam dos 30 graus, é algo assim pouco comum no verão do Canadá. Mas chegar a quase 50 graus foi porque tivemos uma onda de calor fora de todos os padrões até então conhecidos pela ciência. Aqui nós temos a onda de calor que atinge o Brasil e América do Sul agora, final de janeiro e nos primeiros dias de fevereiro. Aqui nós temos, no final de fevereiro, a forte onda de calor que atingiu, essa aqui é a forte onda de calor que atingiu o Chile, Argentina, Paraguai, Bolívia, aqui no inverno, final do inverno de 2023. Aqui nós temos uma forte onda de calor que atingiu o continente europeu, e essas ondas de calor também estão se tornando mais frequentes e mais intensas na Europa, e nós chamamos a atenção para o fato dessa onda de calor ter atingido inclusive o Reino Unido. Nós tivemos ondas de calor lá na Ásia que bateram recordes na China, no Japão, no Vietnã, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte. Tivemos ondas de calor em 2021 na Sibéria, e o termômetro chegou perto dos 40 graus. Eu estou falando da Sibéria, que é uma região da Rússia tradicionalmente fria, mesmo no verão. Não é tão comum que a temperatura passe tanto dos 30 graus. Agora, chegar aos 40 graus é algo totalmente fora dos padrões. Então, essas imagens aqui apenas vêm corroborar para aquilo que eu estou tentando mostrar a vocês, que existe um padrão de mudanças climáticas em curso que estão associados ao aquecimento global. Aqui nós temos também outras consequências, por exemplo, a potencialização dos furacões. Essa imagem aqui, por curiosidade, é a do furacão Katrina, que atingiu os Estados Unidos.
há 10 anos atrás, né? Em 2014, deixou um rastro de destruição lá em Nova Orleans e por aí vai. Um furacão de categoria F5, aqui o olho dele. Agora, os climatologistas já fizeram uma proposta para criar a categoria F6 para os furacões, porque os furacões estão ficando mais fortes, não só no Oceano Atlântico, assim como nos oceanos Pacífico, onde eles são chamados de tufões, e no Oceano Índico, onde eles são chamados de ciclones. Então, ora, se o ar fica mais quente e mais úmido, se a temperatura da água do mar fica mais alta, isso cria as condições ideais para a formação de tempestades ciclônicas que vão se intensificando e vão adquirindo um poder de destruição cada vez maior. E também essas mudanças climáticas, elas alteram os padrões de chuva, não só os padrões quantitativos, assim como também os padrões de distribuição. Então, é comum que, juntamente com a elevação gradual da temperatura do nosso planeta, diferentes regiões da Terra registrem ondas de calor secas prolongadas, intercalando com períodos ou anos de chuvas torrenciais com potencial de destruição muito elevado. Então, é uma outra característica, uma outra consequência que está relacionada às mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Aqui nós temos também, né, eu falei ainda há pouco sobre isso, ora, na medida em que a temperatura do ar atmosférico fica mais alta, isso se reflete também no aumento da temperatura do mar e ação conjunta da elevação da temperatura do ar atmosférico com a elevação da temperatura das águas oceânicas acelera o processo de descongelamento dos glaciares. Ora, as geleiras que se encontram sobre o mar, ao derreterem, não têm impacto no nível do mar, mas aquelas geleiras que se encontram em terras emersas, ao se derreterem, irão contribuir para a elevação do nível do mar. Então, na medida em que a elevação do nível do mar ocorre, nós temos o avanço do mar na zona costeira. Então, inúmeras praias, não só do Brasil, como de outras partes do mundo, estão passando por um processo de aceleração da erosão costeira, que em parte é causada pela elevação do nível do mar. De acordo com as projeções feitas, o nível do mar poderá subir até o final desse século 1 metro. Cientistas mais pessimistas dizem que esse aumento poderá chegar a 1,5 metros. Então, o aumento do nível do mar, ele não só acelera a questão da erosão costeira, ele faz desaparecer as praias e ainda é responsável pelo deslocamento de populações de áreas baixas que estão sendo invadidas pela água do mar, ou em função da elevação do nível do mar, o lençol freático está sendo salinizado, impedindo que as pessoas retirem água potável dos poços artesianos. Isso, de certa forma, prejudica o abastecimento das famílias e também prejudica a utilização da água dos poços artesianos para irrigação de lavouras em regiões agrícolas litorâneas. Isso vem acontecendo em áreas específicas do Brasil, assim como em determinadas áreas em diferentes regiões do mundo. Essa imagem retrata uma zona costeira que está sendo erodida pelo avanço do mar. Moçada, existem outras consequências atreladas a essas mudanças climáticas em curso no nosso planeta, né? Porém, a aula já ultrapassou a 40 minutos, então, para não tornar essa aula extremamente cansativa, eu encerrei aqui dando a base necessária para que vocês possam entender
o que está acontecendo com a Terra nesse exato momento, no que diz respeito às mudanças climáticas em curso e algumas das consequências que estão relacionadas direta e indiretamente a essas mudanças climáticas. No canal Geogênios existem tantas outras aulas falando sobre mudanças climáticas na Terra. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Moçada, dê o like, hein? Dê o like no vídeo, ajude aí a divulgar o canal. Beijão no coração de vocês.